Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje, no vídeo de hoje, vai ser um bate-papo bem vida real, contando um pouquinho, né, da minha história. Então eu tô aqui bem despojada pra gente conversar. Quero que vocês se sintam, assim, acolhidas. Que possa ser que a minha história seja muito parecida com a tua, né? E quem sabe eu te inspire, te ajude, né? Eu vou contar pra vocês, a minha história vai ser referente de como que eu saí de um cabelo quimicamente tratado, que foi um corte químico, para um cabelo natural. E como que foi essa transição capilar, né? E quero também dar sugestões para vocês que tá passando pela transição capilar, de como passar de uma forma leve. Que assim, de leve não tem nada, né? Mas vamos lá, gostou desse vídeo? Já gostou do tema? Então fica até o final que você vai gostar, tá bom? Vou te ajudar, se você estiver passando por isso, a passar de uma forma leve. Gente, vocês ignorem o barulho. Tem criança aqui brincando, que é meu filho. Tem vizinho que tá fazendo limpeza da casa, então vai ter barulho no fundo, vocês ignorem, tá bom? Então vamos lá, gostou? Fica até o fim, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? E é isso, vamos lá. Então vamos lá, o que acontece? Eu passei por 3 transições capilares. Eu acho que essa transição capilar foi muito importante para mim poder evoluir, né, me ver diferente. Então é uma história assim que eu acho que é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir, vou tentar colocar fotos também, tá bom? De como tava, como que foi o processo e tudo mais. Vou tentar aí na edição fazer de uma forma que fique bom. Gente, deixa eu tirar aquela mochila ali que tá me incomodando, peraí. Pronto, tirei. E aí eu fico olhando ali, fica me incomodando. Enfim, então eu passei pela primeira transição capilar, eu tinha, acho que, se eu não me engano, 15 anos. Né? Eu passei pela transição, eu fazia, na época, eu usava aquele Amacy Hair, né? Fazia soltura de cachos que eu não sabia, não entendia muito bem, não sabia cuidar do meu cabelo, não sabia tratar do meu cabelo. E usava relaxamento. E usava Amacy Hair. Nunca, nem sabia da existência. Sabia que existia progressiva, mas nunca tinha passado no meu cabelo. E meu cabelo, eu não tenho foto pra colocar aqui, porque tem muito tempo. Mas na época ele não passava daqui. Ele vinha até aqui e ele quebrava muito mesmo. E aí, com isso, a minha tia pegou e falou: nossa, Thay, por que você... Vamos fazer um corte nesse cabelo? Esse cabelo tá muito quebrado. Porque assim, meu cabelo, ele é muito fino. Tem muita gente que acha que cabelo crespo... Eu tô falando muito rápido, chega, tá dando falta de ar. Peraí. Respira. O meu cabelo, ele é um cabelo crespo, né? De curvatura 4A, 4B. Então, tem muita gente que acha que cabelo crespo é cabelo grosso. E não é, gente. Cabelo crespo, ele é um cabelo fino, né? Então, ele tende a quebrar com mais facilidade, tem que ter todos os cuidados, né? Então, aí eu passei pela primeira transição forçada. Eu nem sabia o que era transição capilar. Aí, meu cabelo tava bem quebradinho. A minha tia sugeriu ir no salão e cortar tudo, fazer um BC, assim, radical. E eu nem sabia o que era BC. Eu sei que eu fiquei muito mal. Eu chorei, mas eu chorei muito. Primeiro porque eu não me aceitava com o meu cabelo. Não conseguia ver beleza no meu cabelo. Eu achava que pra mim ser bonita ele tinha que ser liso. E eu chorei muito. E eu falava assim: minha tia quer que eu fique feia. Olha o que ela fez comigo. E não sei o que. É lógico, na hora eu concordei, achei que era uma boa ideia. Depois que eu cortei, eu me arrependi. Aí tudo bem. Passou, meu cabelo cresceu, o que eu fiz? Voltei a passar química no meu cabelo de novo. Relaxar e tal, e passou os anos, passei pela segunda transição capilar. Nessa segunda vez, se eu não me engano, não vou lembrar o certo como que foi essa transição. Lembrei, eu passei também por essa questão do corte, foi em meados de 2017, né? Segui aquela famosa youtuber que muita gente conhece, né, que é Ana Lídia Lopes. E aí comecei a seguir, comecei a ver e comecei a cuidar do meu cabelo. Meu cabelo voltou a quebrar de novo, também pela mesma causa, porque eu era teimosa.
E naquela época, eu não vou lembrar se eu já usava progressiva, tá? Mas eu sei que meu cabelo quebrou muito nessa época de 2017. E aí eu falei, não, meu cabelo tá quebrando muito, tava tendo muito corte químico, corte térmico, e aí eu comecei a cortar e passei pela transição. Eu mesma cortei em casa. Só que nessa segunda vez que eu passei pela transição capilar, eu passei com o mesmo intuito da primeira. Eu passei para deixar meu cabelo crescer saudável e alisar de novo, porque eu não conseguia me aceitar. Olha isso. Eu acho que essa falta de aceitação é muito cruel, sabe? A gente ficar se comparando com outras pessoas, a gente querer ser outras pessoas e ficar fazendo comparação de meninas que são diferentes da gente, né? Aí passou essa segunda, aí eu tava prestes pra casar, achei que meu marido não ia gostar do meu cabelo natural, alisei meu cabelo de novo. E pra querer ser aceita, sendo que eu já tinha sido aceita por ele, porque ele gostou de mim quando ele me viu de cabelo natural, mas eu não me aceitava, eu não conseguia ver beleza no meu cabelo natural e voltei a alisar o cabelo. Aí, beleza. Passei por alisamento, fiquei 6 anos com o cabelo alisado. Minto, antes disso, passei pelo alisamento, isso é verdade. Aí, ele... Nossa, agora eu vou me confundir aqui nos Paranauê. Deixa eu reformular aqui que eu falei pra não falar besteira. Então, eu alisei meu cabelo quando eu estava namorando, foi em 2019, aí passou 2020, 21, 22, 23, foi 23, foi eu engravidei, né? Em 2024 meu filho nasceu. Então, 6 anos, é isso mesmo, foi 6 anos. Então, eu não falei besteira não. Então, é isso, aí passei, depois que meu menino nasceu, eu ainda usava o cabelo alisado, lógico, não usava mais química, porque eu tinha passado pela gestação, só cuidando com escova e chapinha, mas eu não sabia nada referente a tratamento capilar, ao jeito certo de alisar, eu alisava em casa, então eu já tinha esse hábito de alisar, de cuidar de cabelo de outras pessoas em casa, mas eu não era profissional na área, né? Não tinha me profissionalizado ainda. E aí, depois que eu ganhei meu filho, o que aconteceu? Eu tive uma cesárea, foi cesárea, né? Foi um parto. Depois, se vocês quiserem, que não tem nada a ver com isso, meu relato de parto, mas eu acho que ninguém vai querer, mas tudo bem. Passei por um parto bem difícil. Passei pela cesárea, senti a dor, das duas coisas. Beleza, passei lá pela RAC. Depois que eu tomei a RAC, eu creio que foi uma consequência da RAC, né? Não vou lembrar o certo, né? Quando a gente toma, não faz bem pra gente, né? E aí, depois disso, foi onde meu cabelo começou a quebrar. Já, consequentemente, é óbvio que ele já tava quebrando por excesso de chapinha, por excesso de escova, por falta de tratamento. Aí, consequentemente, juntou a RAC, né? Sequelas da RAC que eu tomei. E um mês que meu filho tinha nascido, eu fiz um retoque de raiz. E aí a profissional que fez meu cabelo não me orientou da forma correta, né, referente a isso. E aí foi onde o cabelo começou a quebrar. E aí eu vou passar algumas fotos pra vocês de como ele estava quando ele estava quebrado, de como ele estava liso e quando ele começou a quebrar, né? E aí eu saí de um cabelo quebrado para um cabelo natural. Então foi bem complicado. E aí nesse período de tempo, o que aconteceu? O que me deu mais força para poder passar por isso foi meu esposo. Então acho que a primeira dica disso daí, de você passar pela transição, é ter alguém que te apoie. Eu acho que ter alguém que te apoie é muito bom, sabe? Meu esposo falava pra mim, não, meu amor, volta seu cabelo natural, eu te conheci com o cabelo cacheado, eu acho lindo o seu cabelo, e sempre me colocava pra cima, né? E comecei a pesquisar mais sobre como cuidar de cabelo natural, né? Comecei a pesquisar, comecei a me inspirar em mulheres que tinham a mesma aparência que eu, o mesmo cabelo, né? E comecei a ver que era muito bonito, mas mesmo assim eu ainda tinha uma dificuldade de me aceitar. E eu lembro uma vez que eu peguei e falava assim para Deus, Senhor, por que tu me fizeste assim, Senhor?
por que que eu nasci de cabelo enroladinho, cheio de caixinhas? Brincadeira. Mas bem aí, assim, eu ficava muito me comparando às meninas de cabelo liso. E, pra quem não sabe, eu sou cristã, né? E nesse meado de tempo, eu tenho muito hábito de ler a Bíblia, tô um pouco assim, precisando voltar, mas eu senti no meu coração Deus falando pra mim ler aos Romanos 9, uma passagem. Se eu achar essa passagem, eu vou colocar aqui pra vocês, no cantinho, alguma parte aqui pra vocês verem, que fala: quem és tu, quem é você, o vaso para poder falar pro oleiro, por que me fizeste assim, uma coisa assim. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu senti Deus falando comigo. Quem era eu para poder falar para Deus por que que o Senhor me fizeste desse jeito? Sendo que tudo que Deus faz é perfeito. E até então, vocês concordam que eu tentei alisar meu cabelo desde muito nova. Comecei a alisar meu cabelo com 12 anos, quando começou a auge dos bullying, né? Que ninguém sabia cuidar de cabelo natural. Então comecei a alisar meu cabelo muito nova e meu cabelo nunca se deu com química. Nunca, nunca mesmo. E Deus é tão bom que foi através de tudo isso que eu já contei pra vocês que fez eu falar, dar um restart. Falei, quer saber? Eu vou começar a fazer algo que eu gosto, porque eu sempre gostei de cuidar de cabelo. Sempre, sempre, a vida toda. Sempre fiz escova, sempre fiz progressiva, sempre fiz, sempre. Sempre. E comecei a ir atrás de me profissionalizar. E aí me profissionalizei, comecei a estudar para poder ir atrás de alisamento, de tratamento, de curvatura, né? E através de algo ruim se transformou em algo muito bom, né? E eu aprendi a poder cuidar do meu cabelo, entendeu? Tanto cacheado com curvatura, quanto alisamento, progressiva, selagem, botox, todas essas coisas. Comecei a me profissionalizar porque era uma coisa que eu gostava, né? Então, as dicas que eu dou para quem está passando pela transição, por algo difícil, primeiro que vai passar, nada dura para sempre. Se vocês quiserem depois, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, a gente pode fazer parte 2 referente a isso. Mas das dicas ter alguém que te apoie, se inspirar em pessoas igual a você, belezas iguais a você, né? Cuidar muito bem do cabelo que está nascendo, né? Parar de se preocupar um pouco com as pontas, porque depois você vai cortar aquelas pontas. E tentar desvincular sua cabeça disso, entendeu? Eu acho que a gente podia fazer um vídeo, se vocês quiserem muito, eu faço uma parte 2, só com dicas exclusivas para quem está em transição capilar. E aí não vai ser mais a minha história, né? Vai ser só dicas para quem está passando por isso. E aí, pra finalizar tudo isso, aí com 4 meses de transição capilar, eu fiz o meu BC e também vou pôr fotos pra vocês verem como que tava super curtinho. E agora, dia 26, se eu não me engano, de junho, vai fazer um ano já que eu cortei, né? Em fevereiro foi que eu comecei a passar pela transição, em junho eu cortei. Então, em junho agora tem um ano. E é isso, meu Brasil, estamos aqui, né? Através de algo que eu achei que era ruim, se tornou algo muito bom, graças a Deus, né? E hoje eu tô aqui como sua blogueira para poder te ensinar a cuidar do seu cabelo alisado, certo? Com progressiva, o seu cabelo cacheado em transição, para poder te dar dicas dos dois mundos, desde o liso ao cacheado. Sabendo cuidar, a dica é saber cuidar. Saber cuidar, você pode ter o cabelo dos seus sonhos, respeitando a curvatura do seu cabelo, respeitando como ele é, tudo dá certo. E é isso, meus amores. Gostaram desse vídeo? Se você gostou, me conta. Eu quero que você me conta aqui embaixo se você já passou por isso. Se você já passou pela transição, se você está passando pela transição capilar, se você é alisada, me conta que eu quero saber, tá bom? Não esquece de curtir, tá bom? Se inscrever, compartilhar. E eu vou gostar muito de ter você por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!